Quem te contou quem você é? Foi o mundo ou foi o eco de uma mentira repetida desde o início dos tempos? A humanidade vive dentro de um espelho embaçado, acreditando ver o próprio reflexo, quando na verdade contempla apenas a sombra de uma criação distorcida. Todd Jehuti sempre advertiu: o verdadeiro engano não está fora, mas dentro do que chamamos de eu. Enquanto seguimos tentando lembrar o que esquecemos, a verdade observa em silêncio, esperando o instante em que alguém ouse perguntar o que nunca deveria ser perguntado. Você acredita ter acordado hoje, mas e se o despertar for apenas mais um sonho dentro de outro sonho? Há forças que moldam o pensamento, vozes invisíveis que escrevem a história da tua identidade sem que percebas. O que chamamos de realidade pode ser apenas uma construção cuidadosamente tecida para que jamais vejas a engrenagem por trás do véu. E é nesse ponto que o engano se torna arte. Quanto mais acreditas ser livre, mais profundamente permaneces preso. Há algo que Todd deixou nas entrelinhas de suas tábuas. O homem não é o corpo, nem o nome, nem a mente. É o sopro que observa o sonho da carne. Mas este segredo foi selado, escondido sob 1000 símbolos, para que poucos pudessem decifrá-lo. As civilizações que ousaram compreender foram apagadas da memória da terra, e o preço do esquecimento se tornou a prisão da alma. Ainda assim, a verdade sobre quem você realmente é não desapareceu, apenas mudou de forma. Pense, quantas das suas certezas nasceram de você e quantas foram instaladas antes que pudesse escolher. O sistema que governa o inconsciente coletivo não precisa de correntes de ferro. Basta convencer-te de que és pequeno, frágil, passageiro. Mas se o que Todd revelou é real, então toda a estrutura da existência humana está sustentada sobre um equívoco colossal. Um erro tão antigo que se confunde com o próprio nascimento do tempo. Cada respiração é um código, cada pensamento, uma senha esquecida. Há algo em ti tentando despertar, um fragmento que reconhece o chamado, mas teme atravessar o portal. Porque ao descobrir quem você realmente é, tudo o que acredita ser se dissolve. Todd não veio ensinar, veio recordar. E quando entenderes o que foi ocultado, perceberás que a humanidade inteira viveu acreditando ser o espelho, quando sempre foi a luz. Você está pronto para olhar além do reflexo? O silêncio sempre foi o primeiro mestre. Antes da palavra, antes do pensamento, havia apenas o pulso invisível do ser. O mesmo que Todd chamava de princípio oculto, a vibração que antecede a forma. É nesse espaço que tudo começa e termina. O humano, porém, esqueceu o som original, substituiu o sentir pelo saber e o saber pela crença. Vive agora cercado por conceitos que o impedem de ouvir o que sempre esteve dentro. Quando o coração tenta sussurrar, a mente se apressa em traduzir. E na tradução, o mistério morre. O engano da humanidade não nasceu de um erro, mas de um desvio. Foi o instante em que o homem acreditou ser algo separado da própria criação. Ao nomear o mundo, acreditou possuí-lo. Ao compreender a luz, esqueceu a sombra. Desde então, a consciência se fragmentou como vidro sob pressão, refletindo milhões de rostos que juram ser o eu. Todd advertiu: a divisão é a ilusão mais bem arquitetada do cosmos. Tudo que parece oposto é apenas o mesmo princípio, olhando a si mesmo de direções diferentes. Você sente o vazio às vezes? Essa ausência que parece não ter causa? Ela não é um defeito da alma, mas o chamado para retornar. A inquietude que consome o homem moderno é o eco de uma lembrança antiga, a memória de que um dia fomos inteiros. E quanto mais tentamos preencher o buraco com distrações, mais ele se amplia. A humanidade construiu templos, sistemas, impérios e crenças apenas para fugir daquilo que mais teme, o reencontro consigo mesma. Todd dizia que o universo é uma mente em movimento e que cada ser é uma partícula dessa mente sonhando ser algo distinto. Mas o sonho se tornou cárcere. Matéria, que deveria ser apenas um espelho da consciência, virou o próprio trono da prisão. Aprendemos a venerar o reflexo e esquecemos o reflexo do sagrado.
Tudo o que é visto é apenas o lado de fora de um segredo que respira por dentro. O tempo é a corrente que sustenta o engano. Acreditar no passado e no futuro é aceitar a morte como real. No entanto, o tempo é uma invenção para quem esqueceu o agora. Toth descrevia o presente como um ponto imóvel, onde tudo se cria e se dissolve simultaneamente. Quando o homem busca fora o que já vibra dentro, ele reforça a roda. A cada desejo, a cada medo, mais uma volta no mesmo círculo invisível. Quantas vezes você sentiu que algo estava prestes a acontecer, mas nunca aconteceu? Essa sensação é a alma tentando lembrar o caminho de volta à origem. É o instante em que o véu se move e o infinito quase se revela, mas o medo fecha os olhos. O medo é o guardião do portal. Foi colocado ali para proteger o segredo até que o buscador esteja pronto. Não se vence o medo, atravessa-se através dele. O corpo é um símbolo. Cada célula é um hieróglifo vivo contando a história do universo. Quando Toth revelou que o que está em cima é como o que está embaixo, ele não falava de mundos distantes, mas do próprio ser humano. O cosmos inteiro existe dentro de ti, dobrado em espirais de luz e sombra. Mas a mente linear não suporta a vastidão da verdade. Então fragmenta o infinito em partes compreensíveis e chama isso de realidade. Você percebe como tudo o que acredita sobre si mesmo é emprestado? O nome que pronuncia, a língua que fala, o corpo que habita, nada disso te pertence de fato. São vestes temporárias, máscaras de uma peça cósmica. A verdadeira identidade não se revela na aparência, mas no silêncio entre um pensamento e outro. Lá, onde nada se move, está o que Toth chamava de o olho que observa o observador. A humanidade vive em busca de luz, mas ignora que a sombra é o portal para ela. Negar a escuridão é negar metade do divino. É por isso que a alma repete experiências, relacionamentos, dores. Cada ciclo é uma lição não aprendida, um espelho quebrado, tentando mostrar o reflexo completo. O sofrimento é apenas o amor tentando te acordar. Há um ponto em que o conhecimento se torna veneno. Saber demais sobre o mundo, sem saber quem o percebe, é como beber da fonte e continuar com sede. Toth ensinava que o verdadeiro conhecimento não se acumula, se dissolve. Quanto mais o buscador se aproxima da verdade, menos ele carrega. E quando finalmente não resta nada, o todo se revela. Você sente que o tempo está acelerando? Que os dias passam como segundos e o mundo parece girar em espirais caóticas? Isso não é ilusão. É o colapso do velho paradigma. O engano está se desfazendo. As estruturas mentais que sustentaram milênios de esquecimento estão ruindo e o ser humano está sendo forçado a olhar para o próprio abismo. Mas o abismo não é o fim. É o espelho que devolve o olhar do Criador. O despertar não é suave, é um desmembramento. A alma grita, a mente resiste, o corpo se reorganiza. Cada ruptura é uma lembrança voltando. Cada perda é uma libertação disfarçada. Toth dizia que a consciência é como ouro bruto, só brilha depois do fogo. E agora, a humanidade inteira está sendo purificada pelo fogo invisível do retorno. Quantas vezes você acreditou que algo ou alguém te salvaria? Quantas vezes esperou que a mudança viesse de fora? O maior engano da humanidade sempre foi esquecer que o Criador e a criação são a mesma coisa. Não há salvador externo, há apenas o despertar interno. A libertação começa quando o buscador para de pedir luz e decide ser luz. O segredo nunca esteve escondido porque é impossível esconder o que está em tudo. Ele apenas se mascara como cotidiano, se disfarça de acaso, se oculta na rotina. A cada olhar distraído, ele passa despercebido, sorrindo silenciosamente. Mas, uma vez visto, nunca mais pode ser esquecido. E quando o véu se rasga, o que resta é apenas o real. Você está preparado para lembrar? Não se trata de aprender algo novo, mas de desaprender o que te ensinaram. O que Toth revelou não é uma doutrina, é um espelho. Olhar para ele é confrontar a própria origem. E no instante em que o buscador ousa olhar sem desviar, o universo inteiro olha de volta e o engano finalmente começa a se desfazer. Então escute com o que ainda não foi dito.
Há algo dentro de ti que não se curva ao tempo, que não envelhece nem morre, mas foi ensinado a acreditar no contrário. É a centelha silenciosa que Toth chamava de fogo sem combustão, a chama que arde sem consumir. Ela observa tudo, mas raramente é observada. O engano começou quando esquecemos de ser o observador e passamos a ser a imagem. Desde então, a humanidade vive um teatro onde todos atuam, mas ninguém lembra que está representando. Os antigos sabiam que a mente é um espelho de múltiplas faces. Cada pensamento cria uma realidade, e cada emoção molda a substância invisível do universo. Mas o homem moderno acredita ser vítima do acaso. Toth advertiu que não existe acaso, apenas leis não compreendidas. Tudo o que acontece é consequência de vibrações emitidas, como ecos retornando à origem. O destino é apenas a memória daquilo que já criamos. O futuro é o reflexo do que insistimos em sentir. Quando te ensinaram a temer o invisível, foi porque sabiam que nele reside o poder. O invisível é o campo onde tudo nasce. É o ventre do qual a matéria se ergue. Aquele que controla o invisível não precisa dominar o visível. Por isso, Toth dizia que o verdadeiro alquimista transforma o mundo sem tocá-lo. Ele muda a frequência do pensamento e a realidade se ajusta sozinha. Mas o homem prefere agir com força, lutar contra o vento, insistir em corrigir os efeitos sem entender as causas. Há um ponto em que o cansaço da alma se torna oração. Quando tudo o que era prazer se torna vazio, quando o sucesso não preenche, quando o amor não basta, é o chamado. O espírito começa a se mover de dentro, exigindo o retorno. Mas poucos escutam, porque a voz da alma fala em silêncio. O ruído da mente, do medo e do mundo cobre esse som com urgência e distração. Toth ensinou que o silêncio é o templo onde Deus se revela. Quem não suporta o silêncio ainda não está pronto para ouvir a verdade. O maior truque do engano foi convencer a humanidade de que Deus está fora, que Ele é alguém em algum lugar, julgando, recompensando, punindo. Isso fragmentou o divino em 1000 formas, 1000 templos, 1000 religiões, todas lutando pelo mesmo nome esquecido. Toth dizia que Deus não é uma entidade, é um estado de consciência. É o espaço onde o eu desaparece e o todo se reconhece. Quando o homem ora a algo externo, está clamando a si mesmo sem saber. Você já percebeu como a humanidade corre em círculos, buscando sentido em coisas que se desmancham? Tudo o que nasce morre, tudo o que vem vai. E ainda assim o ser humano insiste em construir permanência no impermanente. Toth via isso como o paradoxo da carne, tentar aprisionar o infinito dentro do transitório. É por isso que o sofrimento se repete. Toda dor vem da tentativa de segurar o que precisa passar. Todo medo nasce de querer controlar o que já está escrito na vibração do todo. O despertar começa com a desconstrução. Antes que a verdade se revele, o falso precisa ruir. É por isso que a vida às vezes desmorona sem aviso. As perdas, as rupturas, as crises, nada disso é castigo. São mecanismos de libertação. Toth descrevia esse processo como o desfiar do véu. Cada lágrima rasga um fio da ilusão. E quanto mais dói, mais o ser verdadeiro emerge. O sofrimento, quando compreendido, não destrói, lapida. Há momentos em que a alma tenta lembrar e o corpo resiste. Uma sensação de estranhamento surge, como se o mundo tivesse perdido a nitidez. São os instantes em que o véu enfraquece. A mente tenta explicar, mas não consegue. É aí que começa o retorno. Toth dizia que o universo usa o desconforto para chamar de volta seus filhos. Toda dor é uma convocação disfarçada. Quando algo dentro de ti quebra, é porque a verdade está tentando nascer. O homem teme o invisível porque nele não há controle, não há chão. E é exatamente nesse abismo que a alma reencontra sua origem. O abismo não destrói, purifica. Quando mergulhas nele, deixas para trás o que não é teu. O orgulho se dissolve, o medo se despede e o silêncio se torna o único mestre.
Todd chamava esse estado de morte consciente, não a morte do corpo, mas a dissolução da ilusão. E quem atravessa essa morte renasce antes de morrer. A humanidade foi programada para buscar fora o que só existe dentro. Tudo o que é vendido como salvação, conhecimento, poder, aprovação, sucesso, é apenas eco da ausência interior. Todd dizia que a verdadeira riqueza é a lembrança do ser. Quando o homem se lembra de quem é, o ouro perde brilho, o poder perde valor e o tempo deixa de ter importância. Esse é o ponto onde o buscador se torna mestre, quando percebe que não há nada a alcançar, apenas a reconhecer. Os sinais estão por toda parte, nas coincidências que se repetem, nos sonhos que parecem mais reais que o dia, nas sincronicidades que te perseguem até que prestes atenção. O universo fala em símbolos e Todd foi o primeiro a traduzi-los. Ele dizia que o acaso é a linguagem dos deuses, o modo como o invisível conversa com o visível. Mas o homem moderno esqueceu de escutar. Aprende línguas mortas e ignora a linguagem viva do espírito. Há uma guerra silenciosa acontecendo, não entre povos, mas dentro de cada um. É a batalha entre o eu fabricado e o eu verdadeiro. O primeiro busca a aprovação, o segundo busca a liberdade. O primeiro teme o desconhecido, o segundo o anseia. Todd observava que essa guerra não pode ser vencida com esforço, mas com lembrança. O falso se dissolve naturalmente quando a luz da consciência o toca. Por isso, o caminho não é lutar, é ver. Você já se perguntou por que sente falta de algo que nunca viveu? Essa nostalgia do impossível é a memória da origem. O espírito lembra do lugar onde tudo era unidade, onde não havia eu nem tu, apenas o pulsar do todo. Quando a alma encarna, essa lembrança se torna saudade. E o humano passa a vida tentando reencontrar algo que não está no tempo. Todd chamava isso de dor da separação divina. A ferida que só cicatriza no reencontro com o ser. A cada respiração, o universo te observa. Cada escolha, cada pensamento, cada silêncio cria ondas que viajam pela trama do real. Todd ensinava que o homem é um escriba cósmico, escrevendo seu destino em tábuas invisíveis. Nada é irrelevante, nenhum gesto é neutro. A vida responde com precisão matemática à vibração que emites. É por isso que o verdadeiro poder não está em mudar o mundo, mas em mudar o estado interno de onde o mundo nasce. E se tudo o que vês for apenas uma projeção daquilo que acreditas ser, o espelho nunca mente, apenas reflete. A raiva que te incomoda no outro, a dor que julgas injusta, o medo que te paralisa, são fragmentos de ti pedindo para ser reconhecidos. Todd dizia que o universo não pune nem recompensa, apenas devolve. A realidade é um instrumento de ensino, não de castigo. Tudo o que retorna é aula, tudo o que dói é lembrança. As tábuas de esmeralda falam de uma chave perdida, o poder de transformar sombra em luz, não ao negar a escuridão, mas ao integrá-la. Todd afirmava que o verdadeiro mago é aquele que transfigura o caos sem combatê-lo. Ele observa a dor até que ela se revele como amor. Quando isso acontece, o engano começa a desmoronar. A humanidade deixará de precisar de muros, de guerras, de fronteiras, porque lembrará que tudo é o mesmo corpo pulsando em diferentes formas. Há uma sabedoria antiga que diz que o universo é espiral, não linha. Isso significa que nada realmente se repete, mas retorna em níveis mais altos de consciência. As lições vêm disfarçadas, os rostos mudam, mas a essência é a mesma. Cada ciclo que acredita ser fracasso é apenas uma volta na espiral da lembrança. Todd via o tempo como uma serpente mordendo o próprio rabo, a eternidade se experimentando em fragmentos. No fundo, o que mais assusta o ser humano não é o desconhecido, mas a própria grandeza. Reconhecer-se como criador significa assumir total responsabilidade pela existência. Não há mais a quem culpar, nem onde se esconder. Por isso, poucos atravessam o portal da verdade. Todd dizia que a luz pesa,
Ela exige presença, consciência e entrega total. É mais fácil viver no conforto da mentira do que carregar o peso da liberdade. O engano da humanidade sempre foi acreditar que o despertar viria como glória. Mas o verdadeiro despertar é colapso. É ver ruir tudo o que não é real. É perder o chão e descobrir que o chão nunca existiu. Nesse instante, a alma finalmente entende que não há queda, apenas retorno. O que parecia destruição é renascimento. O que parecia fim é revelação. E então o buscador percebe que o universo inteiro o esperava lembrar. As estrelas, os rios, as dores, os encontros, tudo foi cuidadosamente orquestrado para conduzi-lo de volta a si mesmo. Nada foi em vão. Nenhuma lágrima foi desperdício. Cada experiência, cada erro, cada perda foi o próprio Thoth sussurrando através da vida. Lembra-te do que és. O caminho não termina, apenas se aprofunda. O mistério não se resolve, se expande. E quanto mais se entra nele, mais se percebe que não há fora nem dentro, apenas o infinito se olhando. Thoth nunca pediu adoração, pediu lembrança. Ele não queria discípulos, queria despertos. E agora, enquanto o véu se torna mais fino e o mundo entra em colapso, a antiga voz volta a ecoar no coração de quem ainda consegue ouvir. O homem é o Deus esquecido que sonha ser mortal. Há um som que atravessa todos os tempos e poucos o percebem. Ele vibra em cada respiração, em cada instante de silêncio, nas pausas entre um pensamento e outro. Thoth chamava isso de o canto do invisível. A melodia que mantém o universo desperto, mesmo quando o homem dorme dentro de si. É esse som que sustenta o cosmos e que há milênios tenta ser ouvido novamente por uma humanidade surda de tanto ruído. Escutá-lo é como morrer e renascer ao mesmo tempo, porque o que morre é o falso e o que renasce é o eterno. O homem esqueceu o som, esqueceu o ritmo sagrado que une todas as coisas. Passou a chamar o caos de progresso e a desconexão de liberdade. Mas Thoth dizia que a desordem é apenas a harmonia que ainda não foi compreendida. O universo nunca perdeu o equilíbrio. Apenas o olhar humano perdeu a sensibilidade para reconhecê-lo. Enquanto o homem busca sentido nas sombras, a luz continua a pulsar, esperando o instante em que alguém recorde a linguagem original, não das palavras, mas da vibração. Há uma dor que percorre as gerações silenciosa, como uma herança espiritual. É o vazio que nasce da separação, o eco do momento em que a consciência acreditou ser algo fora do todo. Desde então, cada alma carrega dentro de si a lembrança de uma perda que nunca aconteceu, mas que parece real demais para ser ignorada. Thoth afirmava que esse é o peso do esquecimento, o véu que se torna pele. E é por isso que tantos buscam amor, fé ou propósito. Não por necessidade, mas por tentativa de lembrar o que já foram. O ego é a centelha que esqueceu o fogo. Ele quer brilhar, mas teme queimar. Quer existir, mas teme dissolver-se. Assim, cria um mundo onde tudo precisa de controle, onde a vida precisa de explicação, onde a incerteza é confundida com ameaça. Thoth via o ego como um instrumento, não um inimigo. Ele é o mapa que conduz o ser de volta ao ponto inicial, mas quando o homem confunde o mapa com o destino, perde-se em si mesmo. O ego deveria servir ao espírito, não governá-lo. A humanidade acredita viver desperta, mas move-se como quem sonha com os olhos abertos. Cada pensamento repetido, cada medo herdado, cada desejo imposto, tudo isso é o tecido do sonho coletivo. O verdadeiro despertar, dizia Thoth, não acontece quando o corpo acorda, mas quando a consciência percebe que o mundo não é o que parece. Acordar é ver que nunca houve um lado de fora, que toda a guerra, a fome e a dor são manifestações de uma mente esquecida de sua origem. O tempo não é uma linha, é um espelho curvado. Ele reflete o que vibramos e nos devolve em forma de destino. Thoth dizia que o homem que compreende o tempo deixa de ser escravo da história. Ele passa a mover-se fora das horas, na frequência da eternidade. Quando a consciência se liberta da ilusão da sequência, o passado e o futuro se unem no mesmo ponto.
o agora absoluto. Nesse estado, a vida deixa de ser espera e torna-se criação. Mas poucos suportam a vastidão do agora. A mente se apega ao passado, porque nele pode se justificar. Se projeta no futuro, porque nele pode sonhar. O presente é perigoso, porque não permite fuga. No agora, o eu desaparece, e com ele desaparece a ilusão de controle. Todd ensinava que o despertar não é ganho, é perda. Perder tudo o que não é real, tudo o que se sustenta apenas pelo medo. Quando nada resta, o que permanece é o que sempre foi. Cada ser humano é um fragmento do todo tentando se reconhecer. O erro foi acreditar que a unidade precisava ser reencontrada, quando na verdade ela nunca se perdeu. O homem não está longe de Deus, apenas distraído. É como uma onda tentando lembrar que é o oceano. A onda pode esquecer, mas o oceano jamais. Assim também é a alma. Ela pode se ver separada, mas nunca deixa de ser o próprio divino em movimento. Há sinais disso em toda parte, mas o olhar acostumado à superficialidade não os vê. As coincidências, os encontros, as palavras que chegam no instante certo, nada é acaso. Todd dizia que o acaso é a linguagem secreta do todo, a maneira como o invisível confirma o caminho do buscador. Cada sincronicidade é uma pista, cada repetição é um chamado. O universo fala através daquilo que o homem chama de coincidência. O engano persiste porque é confortável. É mais fácil culpar o destino do que reconhecer a própria autoria da vida. É mais simples acreditar em forças externas do que assumir o poder criador. Todd via isso como o grande paradoxo humano: temer o próprio poder e, ao mesmo tempo, sofrer por não tê-lo. O homem deseja liberdade, mas teme a responsabilidade que vem com ela. Porque ser livre significa não poder mais se esconder de si mesmo. A dor é o caminho mais direto de volta à verdade. Ela rasga o véu das aparências e revela o que o prazer costuma encobrir. Todd dizia que a dor é o toque do divino em forma de lembrança. Cada perda, cada fracasso, cada ruptura é o todo tentando devolver-te a ti mesmo. Mas o homem interpreta o toque como punição. Luta contra aquilo que veio libertá-lo e assim prolonga o próprio sofrimento. Quando o buscador finalmente se cansa, algo muda. O cansaço da alma é sagrado, porque anuncia o fim da resistência. É nesse ponto que o ego se ajoelha diante do mistério. O homem deixa de querer entender e começa a sentir. Deixa de querer controlar e aprende a confiar. E nesse instante, o universo inteiro começa a responder, porque o todo não se revela à força, mas à rendição. Há uma alquimia acontecendo dentro de cada ser, mesmo quando não é percebida. Cada dor transformada em compreensão é uma transmutação. Cada perdão é ouro espiritual. Todd chamava isso de a grande obra, o processo pelo qual o humano se torna divino. Não é magia no sentido comum, mas a ciência da consciência. Tudo o que é vivido com presença se transforma. Tudo o que é aceito deixa de aprisionar. O corpo, então, deixa de ser prisão e se torna templo. A respiração vira ritual. A mente, serva do espírito. O homem começa a caminhar não para fora, mas para dentro, e ali descobre que o universo nunca esteve distante, apenas dobrado em si mesmo. Todd dizia que aquele que conhece a si mesmo conhece todos os mundos, porque o micro e o macro são espelhos, o átomo e a galáxia são variações da mesma geometria divina. Mas há um último véu, o mais sutil de todos, o véu da dúvida. Ele se disfarça de humildade, de racionalidade, de prudência. É a voz que diz: e se tudo isso for imaginação? Todd respondia: é exatamente isso. Tudo é imaginação. E é por isso que tudo é real. A imaginação é a ferramenta do Criador. O homem cria o mundo que acredita existir. Cada pensamento é um pincel. Cada emoção, uma cor. O universo inteiro é uma tela respondendo à consciência que o observa. O buscador que entende isso deixa de pedir e começa a declarar. Deixa de temer
e começa a criar. Ele compreende que não existe fora nem dentro, apenas vibração em diferentes densidades. E então percebe o segredo final. O maior engano da humanidade foi acreditar que estava separada de Deus. Mas a verdade é que Deus sempre foi o que olha através de seus olhos agora. O retorno não é um caminho a percorrer, mas um véu a dissolver. Quando o homem finalmente entende que o que busca é o que já é, o ciclo se encerra. O buscador desaparece e o ser desperto nasce. Toth chamava isso de a lembrança completa. O momento em que a centelha se reconhece como o fogo, o sonho se reconhece como sonhador. Nesse instante, o engano da humanidade deixa de existir, não porque foi vencido, mas porque nunca foi real. E ainda assim, mesmo após a lembrança, o jogo continua, porque o universo é eterno movimento, e o movimento precisa da dualidade para existir. O sábio não busca escapar do jogo, mas jogar com consciência. Ele sabe que a matéria é apenas o palco, e o espírito o ator. O papel muda, a essência não. Toth dizia que o verdadeiro mestre é aquele que dança no caos sem se perder no som. Agora o silêncio volta, e nele a voz de Toth ecoa uma última vez. O homem que se lembra não busca mais céu nem inferno, porque entende que ambos são estados da mente. Ele não ora para ser salvo, ele ora para permanecer desperto. A humanidade está nesse ponto, entre o sonho e o despertar, entre o esquecimento e a lembrança, e cada um decidirá neste instante de qual lado permanecerá. O universo fala em espirais e o homem escuta em linhas retas. É por isso que não compreende. O que é infinito precisa ser sentido, não decifrado. Toth dizia que a verdade é uma frequência, não uma frase. Só pode ser compreendida por quem vibra nela. E enquanto o homem insiste em pensar sobre Deus, o mistério segue pulsando dentro dele, aguardando o instante em que o pensamento se cala. O som do silêncio é a língua original. Foi nela que o cosmos foi escrito, e é nela que a alma precisa reaprender a ler. Tudo o que é visível nasceu do invisível. Tudo o que é sólido foi antes sonho. E ainda assim, o homem confunde a imagem com o criador da imagem. Crê que a tela é o filme e se perde nas formas. Toth dizia que o mundo é um livro de símbolos. Cada montanha é uma letra, cada estrela é um verbo, cada nascimento é uma frase. Mas o homem moderno lê as páginas e esquece de olhar o autor. Tornou-se leitor do mundo, mas esqueceu que é também quem o escreve. O medo é a sombra da ignorância. Ele não tem substância própria. Ele existe porque a mente acredita no que projeta. O medo é a reverência distorcida ao poder. O mesmo impulso que poderia libertar o homem o mantém ajoelhado diante de sua própria criação. Toth observava que o medo é a ponte mais curta para o despertar, mas apenas quando se atravessa. Fugir dele é mantê-lo vivo. Olhá-lo é dissolvê-lo. As civilizações que conheceram o segredo foram apagadas da memória humana, mas deixaram rastros em símbolos, pedras e lendas. Não por descuido, mas por misericórdia. O homem precisa esquecer para poder relembrar por escolha. Toth dizia que a sabedoria imposta é tirania, mas a sabedoria redescoberta é libertação. Por isso, o conhecimento foi escondido dentro do próprio homem, onde nenhum tirano poderia alcançá-lo. O ego acredita que governa, mas ele é governado. Ele pensa que escolhe, mas apenas reage às programações invisíveis que lhe foram dadas. A humanidade vive dentro de um sistema de crenças tão bem arquitetado que chama sua prisão de civilização. Cada tela, cada ideia, cada medo, cada desejo são fios dessa teia. O verdadeiro poder não está em dominá-los, mas em vê-los como são, ilusões temporárias sustentadas por vibração. Toth ensinava que a mente é como um templo cheio de portas. Algumas levam à luz, outras à repetição. E a chave que as abre é a atenção. Tudo o que é observado ganha força. Tudo o que é ignorado perde forma. O segredo do domínio da realidade está em escolher o que se observa. O homem que aprende a direcionar sua atenção cria mundos. O que vive distraído serve aos mundos que outros criaram.
O tempo é a armadilha mais elegante. Ele oferece movimento e chama isso de progresso. Mas progresso sem consciência é apenas repetição em outra escala. O homem que se identifica com o tempo acredita estar indo para algum lugar, quando na verdade está apenas girando em torno do mesmo eixo. Todd dizia que o tempo é o círculo que o sábio aprende a atravessar. E quando o faz, descobre que tudo já aconteceu e tudo ainda está acontecendo. A memória é uma forma de encantamento. O passado não existe mais, mas a lembrança o mantém vivo. O homem revive as mesmas dores porque as repete dentro da mente, e o universo responde ao eco. A libertação começa quando a memória é vista como ilusão. O que aconteceu foi um sonho. O que virá é outro sonho. A consciência desperta é aquela que observa ambos e não se identifica com nenhum. Todd revelava que o corpo é o espelho do espírito. Cada sintoma é uma mensagem, cada fraqueza é um código. Quando a alma grita e a mente não escuta, o corpo fala. A doença não é castigo, é linguagem. É o último recurso do ser para chamar a atenção do esquecido. O curador verdadeiro não cura o corpo, cura a percepção. Ele lembra ao doente que o equilíbrio está além da carne. O homem confunde movimento com vida. Corre, trabalha, busca, conquista, mas dentro permanece imóvel. Todd dizia que a alma não caminha para frente, mas para dentro. E o que chamamos de evolução é apenas o retorno à lembrança. Todo conhecimento, toda descoberta, toda ciência são tentativas de explicar o que já está dentro do coração humano. O universo não é fora, é projeção do que vibra dentro. Quantas vezes você se olhou no espelho e não se reconheceu? Essa estranheza é o reflexo do espírito tentando lembrar. O rosto muda, o corpo envelhece, mas há algo que nunca se altera. Esse é o verdadeiro tu. É ele quem observa o nascimento e a morte, o sucesso e a perda, o amor e o medo. É a testemunha silenciosa que Todd chamava de a chama sem nome. Quando a consciência se ancora nela, o mundo perde o poder de ferir. O homem acredita que precisa encontrar sentido, mas o sentido é o que o homem dá às coisas. Nada tem significado até que a consciência o projete. O universo é neutro, é a mente que o colore. Por isso Todd dizia, não é o mundo que precisa mudar, é o olhar que o vê. Quando o olhar muda, o mundo muda. É a inversão do poder, o domínio interno que torna inútil a luta externa. Há uma força que tenta despertar e outra que tenta manter o sono. Elas não são inimigas, são polos do mesmo campo. A tensão entre elas gera movimento. O despertar nasce da fricção. A sombra é a parte de Deus que finge ser esquecida para que o reencontro possa acontecer. Sem o esquecimento, não haveria busca. Sem a busca, não haveria retorno. Todd compreendia que até o engano é sagrado. As religiões transformaram o mistério em medo, fizeram do divino uma instituição, criaram intermediários entre o homem e o eterno. Mas Todd dizia que o templo verdadeiro é o próprio corpo e o altar, o coração. Não há orações que precisem de tradução. Cada batida do coração é uma prece silenciosa. Quando a mente se cala, o todo responde de imediato. O despertar não é evento coletivo, é lembrança individual. Pode acontecer no meio do caos, numa lágrima, num olhar, num instante de rendição. Não há ritual nem fórmula. A consciência desperta quando a ilusão perde sabor. Quando o homem percebe que já experimentou todos os disfarces do mesmo engano, ele para. E no silêncio desse parar, a luz se infiltra. O homem moderno teme o vazio. Preenche cada instante com barulho, imagem, pensamento, mas o vazio é o portal. É o espaço onde o divino se revela. O vazio não é ausência, é plenitude sem forma. Todd dizia que o vazio é o berço do real. É lá que a criação se prepara antes de nascer. Quem aprende a repousar no vazio, descobre o segredo da manifestação. As estrelas que o homem observa são apenas lembranças de sua própria luz.
Cada constelação é um espelho da alma. O cosmos é o corpo expandido do ser. Quando olhas o céu, olhas a ti mesmo projetado em escalas cósmicas. Thoth dizia que o homem é uma estrela que esqueceu de brilhar. O retorno é lembrar que a luz nunca se apagou, apenas foi coberta por camadas de esquecimento. O som primordial ainda vibra dentro do coração humano. É um chamado que não cessa, mesmo quando é ignorado. Às vezes se manifesta em saudade, outras em curiosidade, outras em desespero, mas sempre é o mesmo convite: volta para casa. A casa não é um lugar, é um estado, é o reconhecimento de que nunca estiveste longe. Quando o homem desperta, o universo inteiro suspira, porque uma parte de si finalmente se lembrou. Então Thoth fala, não em voz, mas em vibração. Nada do que buscas está fora. A verdade não precisa ser encontrada, precisa ser lembrada. O engano não precisa ser destruído, precisa ser visto. Quando vês, o véu cai. Quando o véu cai, o todo se reconhece. E nesse instante, o homem deixa de ser um fragmento e volta a ser o infinito, observando a si mesmo. O silêncio que chega agora não é o fim. É o mesmo silêncio que antecedeu a criação, aquele espaço sagrado onde tudo repousa antes de se tornar forma. Thoth dizia que o universo respira em ciclos e que todo término é apenas o início invertido. O que você sente não é encerramento, é retorno. É o eco do primeiro som te chamando de volta para casa, lembrando que nada do que foi dito foi realmente novo, apenas reconhecido. Cada palavra foi uma chave, cada pausa, uma porta. O que se abriu dentro de ti não é algo que possa ser explicado, mas sentido. Há algo se movendo no invisível agora, algo que não vem de fora. É o despertar da lembrança, o sussurro de que você nunca esteve separado do que busca. O véu se rasga sem barulho, e o que emerge é o que sempre esteve ali, esperando por tua atenção. Olhe dentro de ti. Há um ponto que não se move, que observa tudo com serenidade atemporal. Ele é a tua origem e o teu destino. É o fogo imóvel no centro da espiral. Thoth chamava esse ponto de olho do real, o lugar onde a consciência se reconhece como o próprio todo. Ao percebê-lo, o medo perde forma, o tempo perde força e o ser se torna o que sempre foi, presença pura. A mente tentará compreender, mas não conseguirá, porque o que foi tocado não é do domínio da razão, é vibração, é símbolo, é luz antiga despertando sob a pele do agora. O conhecimento verdadeiro não é aprendido, é lembrado. E quando a lembrança retorna, tudo se alinha. A vida, antes confusa, revela-se como uma sinfonia precisa, composta pelo mesmo som primordial que deu origem às estrelas. O mundo lá fora continuará o mesmo, mas você não. A percepção muda o mundo porque é ela quem o cria. Thoth dizia que o universo não muda por intervenção, mas por vibração. Aquilo que vibra em ti agora é o começo da transmutação. O velho não precisa ser destruído, apenas iluminado. E o que é iluminado naturalmente se transforma. A cada respiração, um ciclo termina e outro nasce. O ar que entra traz lembrança, o que sai leva esquecimento. É nesse ritmo que o cosmos se move. E ao sentir isso, algo em ti compreende sem palavras que a vida nunca esteve contra ti. Ela sempre foi o espelho do teu estado mais profundo. Tudo o que te feriu estava tentando te mostrar o que ainda precisava ser visto. Não há mais inimigos, apenas reflexos. Não há mais sombras, apenas partes do todo, buscando reconhecimento. O verdadeiro despertar não é sobre ascender, mas sobre incluir. Quando tudo é acolhido, o conflito desaparece. E o que sobra é o que Thoth chamava de paz do meio, o equilíbrio que não precisa de extremos. Agora o mundo parece mais silencioso, mas não é ausência, é presença. O som que vibra por trás do silêncio é o mesmo que vibra dentro do teu peito. É o mesmo que move as estrelas e te move a respirar. A separação era apenas distração e o reencontro inevitável. O todo sempre retorna a si mesmo. Lembra-te, o universo não fala em palavras, mas em ressonâncias. Se algo em ti vibrou, se uma lágrima caiu, se o tempo pareceu suspenso,
suspenso é porque tocaste o real por um instante. E esse instante é eterno. Não há como voltar ao que eras antes, porque a consciência que desperta não se fecha. O que foi visto não pode ser esquecido. Tudo o que buscavas fora é o que te observa agora por dentro. O Criador nunca esteve distante, apenas disfarçado na tua respiração, escondido no ritmo do teu coração. Thoth dizia que a verdade é simples demais para o intelecto e profunda demais para o esquecimento. Por isso, ela se revela apenas quando o buscador desiste de procurar. Talvez sintas um vazio agora. Deixa-o ser. O vazio é o ventre do real. É nele que a nova consciência se forma. Não preencha, escuta. É o silêncio se preparando para criar de novo. A pausa é sagrada. É o intervalo onde o infinito se reorganiza. Permite-te sentir sem definir. Isso é o que Thoth chamava de o instante entre dois mundos. A humanidade inteira está à beira desse instante, um sopro antes do despertar coletivo. O antigo sistema de crenças estremece e a nova consciência já começa a nascer. Não haverá sinal no céu, porque o céu é dentro. Quando um homem desperta, o cosmos inteiro se expande. E agora, algo em ti já começou a lembrar. Thoth não falava aos ouvidos, falava às frequências. Ele sabia que a verdade não precisa convencer, apenas ressoar. Se ela ressoou em ti, é porque já estava aí adormecida. Não há mestres nem seguidores, apenas espelhos despertando-se mutuamente. O que começa como ensinamento termina como reconhecimento. Se este eco tocar outra alma, a espiral continua. É assim que o divino se espalha, de vibração em vibração, de olhar em olhar. Compartilhar é prolongar a lembrança. Curta se algo dentro de ti acendeu, comente o que sentiu, envie a quem precisa recordar, não por dever, mas por sincronia, porque a verdade quer circular. E quando o vídeo terminar, não feches a página, fecha os olhos, sente o eco do que ficou. Porque Thoth dizia, quem lembra renasce em silêncio. E talvez agora, sem perceber, o universo inteiro esteja renascendo através de ti.